Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 4. Livro de 2 Reis, capítulo 4. Nós estamos meditando, às vezes que eu venho ao púlpito da igreja, sobre a vida e o ministério de Eliseu. Essa é a quarta exposição que eu estou fazendo sobre o ministério de Eliseu. Capítulo 4, a palavra do Senhor diz: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Fecha seus olhos. Peça ao Senhor que esta palavra e esta obra que Deus fez através de Eliseu, Ele possa, se é desejo dEle, fazer na sua vida, na sua casa também. Vamos orar. Deus, nós entramos na Tua presença com ousadia, não por causa de nós mesmos, mas por causa de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que é o nosso mediador entre Ti e nós, homens, mulheres, pecadores, pecadoras. Entramos na Tua presença para cultuar o Teu nome com gratidão por causa da salvação que o Senhor nos dá de graça por meio de Jesus Cristo. Entramos na Tua presença para colocar e expor diante dos Teus olhos e dos Teus ouvidos as nossas necessidades, os nossos temores, os nossos medos e a nossa necessidade de que o Senhor nos pastoreie. Entramos na Tua presença movidos pela Tua própria chamada que nos chama a Te adorar e Te servir. Entramos na Tua presença, Senhor Deus, para nos assentar aos Teus pés, assim como Maria se assentou aos pés de Jesus para ouvir os Teus ensinamentos. Ensina-nos nessa noite, com o poder do Teu Espírito, para que a Tua palavra seja plantada, Senhor Deus, no nosso coração, e ela germine, e ela frutifique, e ela, Senhor Deus, nos alimente como é Teu desejo fazer. Nós pedimos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus, que é o nosso Salvador. Amém, Deus. Meus irmãos, reverendo Jeremias Pereira, quando você procura na internet 1 ou 2 sermões dele sobre esse texto, em um deles ele diz que esse texto na Escritura ele é muito particular e também precioso, porque ele começa falando de morte e ele termina falando de aposentadoria para o povo de Deus. E essa é mais uma das ações de Deus através de Eliseu, o seu servo, profeta para Israel. Pregar sobre Eliseu é pregar sobre o que significa uma vida cheia do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo não vive para si mesmo, mas vive servindo os outros. E eu li, pesquisando para essa exposição dessa noite, que João veio segundo o espírito de Elias, e que o ministério profético de Eliseu é muito parecido com o ministério de ensino do Senhor Jesus Cristo, e que vários milagres
de Jesus Cristo são muito semelhantes aos milagres que Eliseu fez durante o seu ministério. E Lucas nos diz que o Senhor Jesus, ele pregou e ele ensinou, Lucas capítulo 3, a partir do verso 14, que o Senhor Jesus pregou e ensinou no poder do Espírito Santo. No Antigo Testamento, ensinar e pregar no poder do Espírito Santo é algo que nós vemos claramente na vida e no ministério de Eliseu. Eliseu foi profeta por mais de 50 anos aproximadamente. Ele pastoreou a sua história é contada na Bíblia a partir de 1 Reis, capítulo 19, quando Elias o separa para trabalhar ministerialmente com ele. Ele profetizou na época de Acabe, na época de Acasias, na época de Jorão, na época de Jeú. Ainda o seu ministério atravessou o reinado de Jeocás e de Jeoás. Mais de 50 anos pregando a palavra, ensinando a verdade, servindo as pessoas. E ele pregou e viveu e serviu numa época de muita instabilidade política. Era a época em que Acabe reinava ludibriando, enganando, passando a perna nas pessoas. Depois Deus o tira do trono e Israel vive um período de muita instabilidade. 2 dos seus filhos são reis num período de menos de 3 anos de duração. E a Síria se levanta, e Moabe se levanta. Então os reis de Israel, eles têm que trabalhar um período de muita instabilidade e de guerras. E períodos de guerra sempre são períodos de falta, de escassez, de alimento, de emprego, de salário. E as famílias passam por muita dificuldade. Por outro lado, o poderio da Assíria vai crescendo em desfavor de Israel. E nessa época nós vamos viver aquilo que os historiadores chamam de período sírio, na época do reino de Israel. Logo depois desse período, Israel será levada cativa para nunca mais voltar para as suas terras, ficando só Judá naquele período. E essa história dessa mulher e seus 2 filhos, por causa da morte do seu marido, ela mostra que a providência e o socorro divinos são precisos e são suficientes. E eu gostaria de meditar sobre isso com os irmãos nessa noite, essa previdência, essa providência do Senhor que é precisa e que é suficiente para nos sustentar nos períodos mais complicados da nossa vida. E eu queria chamar a atenção dos irmãos observando há 3 detalhes da narrativa do texto que saltam aos nossos olhos quando lemos essa história. Primeiro, o texto fala do socorro providencial ou providente de Deus. Ele começa a fluir sempre a partir do pouco que nós temos. Quando essa mulher pede socorro para Eliseu, e ele pergunta: o que é que você tem em casa? Ela responde: eu não tenho nada. Eu só tenho uma botija, um pequeno frasco de azeite. Essa mulher está vivendo o medonho desamparo da viuvez, conforme você lê aí no versículo 1. Ela é mulher de um discípulo de profeta. Se nós fôssemos trazer isso para hoje, ela seria a esposa de um seminarista aqui do SPBC, que deixou emprego e deixou tudo para que durante 4 anos ele se preparasse para assumir o pastoreio em uma igreja. E muitos seminaristas vêm casados com filhos para aprender, a estudar, para depois pastorear. Ela vivia então de simplicidade, não era uma mulher rica, não era uma mulher de posse, era a esposa de um homem que havia deixado trabalho e família para servir ao Senhor e ser um profeta de acordo com o que Elias e Eliseu estavam ensinando. Ela deixa bem claro quando se aproxima de Eliseu, que Eliseu o conhecia e que Eliseu sabia que ele era um homem temente ao Senhor. Notem que a esposa apresenta o problema da sua dívida ao profeta, mas ela não fala nada de mal a respeito do seu marido falecido. E esse é um detalhe interessante. Ela diz que ele temia ao Senhor
E aqui o texto deixa bem claro para nós que o fato de você ser temente a Deus não te livra de atravessar por problemas financeiros na sua casa. Este é um rapaz, este é um moço, este é um homem casado que temia o Senhor, queria servi-lo de tempo integral e ele contraiu dívidas. E ele morreu antes que ele pudesse saldar a sua dívida, de modo que a sua dívida ficou para a sua esposa e para os seus filhos, que já tinham capacidade de trabalhar, não eram crianças simplesmente, mas que conforme o costume, quando alguém tinha dívidas, os filhos eram levados para trabalhar para aqueles a quem se devia, e esse era uma espécie de trabalho escravo, porque eles só poderiam retornar para casa quando a dívida fosse paga. No entanto, ela fala a respeito da dívida do seu marido, mas ela não fala mal do seu marido, ela simplesmente diz, ele era um homem que temia ao Senhor, você sabia disso. Muitas esposas vivem reclamando e falando dos seus maridos, na maioria das vezes por causa da falta de coisas em casa. O texto também deixa claro que homens de Deus, consagrados a Deus, também sofrem com dívidas e as suas famílias também sofrem com dívidas. Não há diferença nenhuma entre a época de Eliseu e a nossa época de hoje. Nós não sabemos o motivo da dívida, mas sabemos que a morte do marido deixou aquela mulher e seus filhos numa situação muito difícil. Ela agora é viúva e ela, além de ser viúva, não poderá contar com a ajuda dos seus filhos para o sustento de casa, porque eles terão que ir trabalhar para pagar a dívida e ela ficará sozinha em casa. Ela diz para Eliseu, os credores estão à porta, vão levar os meus filhos como escravos, e nenhuma mãe em sã consciência gostaria de ver os seus filhos escravizados. Naquela época, as dívidas eram pagas assim. Entregava-se o patrimônio, se não tinha patrimônio, entregava-se os animais da família, se não tinham animais para ser entregue, então os filhos iam trabalhar como escravos até que toda a dívida fosse paga. E é isso que mostra para nós que é uma família simples. Eles não têm uma casa que eles possam entregar para pagar a dívida, eles não têm vaca, eles não têm cavalo, eles não têm cabra, eles não têm ovelha que possa ser entregue para pagar a dívida, eles só têm a eles mesmos. E os credores estão à porta dizendo que vão levar os filhos, e essa mulher então vive um medonho desespero da viuvez na sua casa. E Eliseu então, querendo ajudar, diz para mim o que é que você tem em casa. Como um profeta poderia resolver os problemas dos outros? E ser cheio do Espírito Santo significa exatamente em discernir a orientação de Deus para qualquer situação que seja apresentada diante de nós. Os milagres de Deus se associam àquilo que nós temos a oferecer. Porque para Deus o pouco é sempre muito, e é sempre suficiente para Ele fazer e agir em favor dos seus. E então ela diz para ele, olha, eu só tenho em casa, eu não tenho nada, eu só tenho uma botija de azeite. E vocês se lembram quando Moisés foi chamado para libertar o povo de Israel do Egito? E ele disse que ele não tinha nada para poder tirar aquele povo do Egito. Deus diz, o que é que você tem na mão? E ele diz, eu tenho uma vara. Então Deus diz para Moisés, pegue essa vara, e com essa vara você há de fazer todos os sinais que eu farei na terra do Egito. E se você presta atenção na narrativa do livro de Êxodo, toda vez que Moisés faz um sinal, Moisés, ele registra que ele pega aquela vara e ela vai com ele para fazer qualquer coisa que ele fizer. Uma vara foi o que Deus começou a usar para libertar uma nação de milhões da opressão e da escravidão no Egito. O que é que você tem em casa? E ela diz, eu não tenho nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Uma botija era um recipiente com uma pequena capacidade. A Bíblia, na Nova Versão Internacional, traduz essa expressão com eu tenho em casa apenas um pouco
de azeite. Eu trouxe aqui alguns modelos de botija para que os irmãos pudessem ter uma ideia do que está sendo falado aqui. Ela não está falando de um galão, ela não está falando de um cântaro. Quando nós lemos 1 Reis, capítulo 17, o milagre que Elias faz na casa da viúva de Sarepta, em Sidom, a palavra que é traduzida lá por botija é a mesma que é traduzida geralmente por cântaro, algo que tinha até uma capacidade próxima de 20 litros. Mas a palavra que ela usa aqui é uma palavra interessante, é uma palavra rara. A palavra que era comumente traduzida por botija é uma palavra que tem um som muito bacana. A botija geralmente era chamada de bakbok. Por que ela era chamada de bakbok? Era geralmente uma botija parecida com essa daqui, que tinha um pescoço. Então, quando alguém derramava água e a água tinha que passar pelo gargalo, ela fazia um barulho característico que se tornou o nome da botija, porque você vira a botija com esse formato e ela começa bakbok, 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 bakbok. E virou o nome da botija. Mas não é essa palavra que é utilizada aqui no texto para falar a respeito da vasilha que ela tinha do azeite. Aqui nós temos outros modelos de botija com o pescoço pequeno, mas a palavra que é traduzida aqui ainda fala de uma botija que é menor do que essa daqui. Que chega a ser menor, inclusive, do que esse copo de plástico aqui que eu coloquei água para eu tomar durante a pregação. A palavra é a palavra azuki. Nome bacana para você colocar naquela calopsita que você está pensando ganhar de Natal do seu pai ou da sua mãe. E azuki aparece a única vez na Bíblia inteira nesse texto aqui. E é uma palavra que tem a ver muito parecido com a palavra ungir. E ela traz a ideia de que era um frasco, talvez a palavra que melhor traduziria azuki seria exatamente a palavra frasco. Como esses bem pequenos que você tem em casa, com aqueles perfumes que você ganha de amostra grátis, que vem em frasquinhos bem pequenininhos, para você só experimentar o que tem ali. Ela disse, olha, eu tenho apenas um pequeno frasco de azeite. E ele diz, então faça o seguinte, vá aos seus vizinhos e peça a todos eles vasilhas, para que você possa despejar dentro dessas vasilhas o conteúdo desse pequeno frasco. O que ela tinha em casa era um pequeno frasco de azeite, não uma botija que cabe 3 litros ou 20 litros. Era uma vasilha muito, muito, muito pequena mesmo. E a palavra de Deus diz, quase que invariavelmente, que Deus, quando quer nos abençoar, que Deus, quando quer nos usar para abençoar outras pessoas, Ele sempre começa com coisas muito pequenas. Parece até que Deus tem prazer em mostrar para nós que o pouco, quando é consagrado a Ele e entregue nas suas mãos, Ele abençoa. E quando Ele abençoa alguma coisa, isso multiplica diante dos nossos olhos. É esse muito pouco que poderá vir a ser simplesmente tudo o que temos para oferecer a Deus, e que Ele mostrará para nós que Ele é capaz de pegar o pouco que é oferecido e apresentado a Ele para nos sustentar, para nos abençoar, para nos pastorear e para cuidar de nós. Deus sempre começa com o pouco, com muito pouco, a fim de fazer grandes coisas nas nossas vidas. E esse muito pouco poderá vir a ser simplesmente tudo o que temos a oferecer. Nós não estamos falando aqui de uma mulher crente enfrentando uma situação muito difícil e desesperadora. Nós estamos falando aqui de uma mulher crente viúva enfrentando uma situação muito desesperadora. Não estamos falando de gente que está com a vida boa e que vive se metendo em situações humilhantes exatamente porque não quer oferecer nada para Deus. Nós estamos falando de uma mulher
de um discípulo de um profeta, de uma família que resolveu deixar tudo para servir ao Senhor, para anunciar a palavra de Deus, para chamar as pessoas a uma vida de consagração a Deus. Os milagres de Deus nas Escrituras, você perceberá, estão sempre relacionados com necessidades reais, jamais com diversões, jamais com exibições de gente que quer lucrar com a fé das outras pessoas. O que é que você tem em casa? E ela diz, eu não tenho nada, eu só tenho um pequeno frasco de azeite. Então ele diz, em segundo lugar, vai e peça aos seus vizinhos vasilhas. Em segundo lugar, o texto nos ensina que o socorro providente de Deus nos alerta e nos orienta para a plena confiança na intervenção abundante da parte dele nas nossas vidas. Vá para a sua casa, visite os seus vizinhos, peça para eles vasilhas emprestadas a todos os seus vizinhos. Essa mulher não morava numa cidade grande como Goiânia, em que a gente tem uma rua inteira, larga, com muitas casas, com prédios e apartamentos para a gente sair pedindo um por um. Ela morava numa vila pequena. Poucas casas. Eu preguei uma vez lá no interior da Bahia, numa cidadezinha que tinha 300 habitantes. 150 eram membros da igreja presbiteriana e 150 eram membros da igreja Assembleia de Deus. A cidadezinha de Bela Sombra, no interior da Bahia. E é uma experiência única, porque todo mundo conhece todo mundo. A casa mais longe, não fica tão longe assim da sua casa. Então ela tem que pedir aos seus vizinhos, e o texto simplesmente não diz nada a respeito de como que ela conseguiu as vasilhas, só disse que ela deveria pedir. Para nós que vivemos, na maioria dos casos, em apartamentos e quase não conversamos com os nossos vizinhos, essa tarefa talvez dê muito trabalho. Mas veja como é importante manter boas relações com a nossa vizinhança, porque numa hora dessas, Deus mesmo pode nos enviar para conversar com eles. E aqui nós temos uma situação complicada, porque Deus diz que vai atendê-la, mas ela tem tarefas a realizar. E a tarefa dela é ajuntar vasilhas, e nenhuma dessas vasilhas são suas, todas emprestadas. Então ela sai para pedir, o texto não fala disso, qualquer coisa que comentarmos aqui é mera especulação, para a gente tentar entender o que aconteceu entre a conversa com o profeta e ela com seus filhos dentro de casa. Quando pessoas não gostam de pedir emprestado, porque não querem dar trabalho para os outros, ou vamos colocar isso na forma de uma pergunta, quantas pessoas não gostam de pedir nada emprestado simplesmente porque não querem dar trabalho para os outros? Quantas pessoas não podem pedir emprestado porque estão de mal do vizinho? Uma vez eu tive que atender uma senhora que era membro da nossa igreja. Ela veio me pedir, pelo amor de Deus, para conversar com o vizinho dela, porque ela não sabia por que os vizinhos não gostavam dela. E eu fui conversar com eles, e eles me disseram, olha, ela joga o lixo dela no nosso quintal todo santo dia. Como é que gosta de uma pessoa dessa? Ela pegava o lixo dela e jogava por cima do muro no quintal do vizinho, membro de uma igreja presbiteriana. E aí veio pedir para mim socorro, pastor, meus vizinhos não gostam de mim. Como pedir emprestado para um vizinho que está com raiva de mim? Se eu não sou um bom vizinho, se eu não sou uma boa vizinha, e se eu sou uma pessoa tímida? Que só de olhar para frente e o sol brilhar no meu rosto, eu já coloco ele para baixo de novo. Se eu sou tímido, se eu não tenho boa relação com os vizinhos, se eu não gosto de dar trabalho, talvez a gente não sabe se essa mulher era uma mulher desinibida, afinal a gente até acha que toda esposa de pastor, de profeta, de seminarista tem que saber mais do que ele. Eu me lembro nas primeiras igrejas que eu fui pastorear, a segunda pergunta que me faziam é se a minha esposa tocava piano ou órgão na igreja. E ela não ia receber nada da igreja para fazer isso. Então, e se ela não fosse uma dessas esposas de seminarista ou de projeto de pastor, que é daquelas que falam mais e melhor que o próprio pastor? Eu conheço várias assim. Mas eu conheço muitas que
não gostam sequer de serem notadas e o seu nome mencionado na hora dos avisos na igreja. Como que era essa mulher? E Deus lhe dá uma tarefa: você tem que pedir aos seus vizinhos vasilhas vazias. E Eliseu ainda faz um alerta: você vai pedir vasilhas vazias, não poucas. Ela não podia falar só com uma ou duas vizinhas, ela tinha que pedir o máximo de vasilhas que ela pudesse conseguir angariar. Então, isso nos ensina que temos de mudar o nosso jeito de agir, se nós quisermos experimentar as bênçãos de Deus, porque muitas vezes, quando nós pedimos a orientação, quando nós pedimos o socorro, quando nós pedimos a ajuda de Deus, Ele geralmente nos dá tarefas para a gente fazer. E com essa mulher não foi diferente. Vasilhas, não poucas. Eliseu, ele não dá um spoiler do que Deus vai fazer no filme, no decorrer dessa série de alguns capítulos. Mas ele já alerta aquela mulher que o milagre está completamente realizado com a capacidade dela de crer ou não crer se Deus vai ou não vai atender o seu pedido. Se ela achasse que Deus estava brincando com ela, talvez ela dissesse: vou pegar umas 3 vasilhas só. Mas Deus a desafia a crer, porque a dívida era grande, então ela precisava de muita coisa. E ela é desafiada a falar com várias vizinhas, pedindo várias vasilhas. E outra coisa, você vai pedir uma coisa emprestado, você sabe como vai ser a reação da pessoa? Eu fui colega de um seminarista que ele gostava de pedir livros emprestados para nós, para fazer os trabalhos de teologia dele. Aí um dia eu precisei de um livro que eu sabia que ele tinha e fui pedir para ele, afinal eu já tinha emprestado algumas vezes para ele. E eu lhe disse: me empresta um dos seus livros. E ele, com aquela cara mais amarela, lambida, de óleo de peroba, ele disse: eu não empresto meus livros para ninguém, mas pedi emprestado para todo mundo. E se você entra numa casa e pede e a pessoa diz: eu não empresto? E se você entra na casa e ela de repente é uma goiana, qual que é a primeira pergunta que ela vai fazer? Para quê? Para que você quer a minha vasilha preferida de eu cozinhar o meu arroz? O que você vai fazer com a minha vasilha? Você não vai quebrar, você não vai amassar a minha vasilha? Então, ela tinha esse monte de coisas para administrar enquanto ela esperava o socorro de Deus para a sua casa. Reverendo Jeremias Pereira tem um sermão na internet que ele gasta um bom tempo conjecturando a respeito de o que será que passou pela cabeça daquela mulher. Eu recomendo você procurar no YouTube um sermão de setembro de 2018 sobre vasilhas vazias, não poucas. Então ela tem que pedir vasilhas, ela tem que ajuntar as vasilhas, ela tem que entrar dentro de casa e ela tem que fechar a porta e começar a trabalhar. O milagre aconteceria no secreto do lar, perante os olhos de apenas 3 pessoas: a mãe e os seus 2 filhos. E a instrução é parecida com a orientação de Jesus a respeito da oração. Se você quer ouvir a Deus, se você quer falar com Deus, não saia por aí gritando pelos cantos das praças para que as pessoas venham a te aplaudir, mas entra no seu quarto em secreto, fecha a porta e em secreto, o teu pai que vê em secreto te recompensará. Fecha a porta. E então eles devem pegar aquele frasco e começar a derramar nas outras vasilhas o que tem ali dentro daquele pequeno frasco de azeite. E quando você lê o texto, não dá a entender que elas pegavam uma vasilha, enchia e depois pegava a cheia e enchia a outra. Não, era sempre do mesmo frasco. Era sempre do mesmo pequeno frasco que o azeite ia fluindo. Dentro do quarto, fechada a porta, as maiores e verdadeiras batalhas da fé, da esperança e da graça
da graça que não falha e que jamais acaba, a maioria delas acontecem quando você está só. Deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Um frasco sendo derramado em inúmeras vasilhas maiores. As coisas loucas, fracas e pequenas são os instrumentos que Deus usa para fazer os seus milagres mais espetaculares diante dos nossos olhos. Ele criou o universo a partir do nada. O que Ele pode fazer com um pequeno frasco de azeite? Então, o texto diz que eles vão enchendo aquelas vasilhas. Eles vão pegando uma após a outra e derramando água, aliás, derramando azeite, água é o que eu tenho aqui. E já estou arrumando trabalho para a zeladora amanhã, molhando a mesa toda. Mas, diante dos seus olhos, eles veem um azeite de um frasco pequeno que não acaba. Enche uma, enche outra, enche outra. O texto diz que eles encheram todas as vasilhas, e quando a última vasilha chegou e não tinha mais nenhuma para ser colocada, o texto diz que o azeite parou. E a sua mãe diz: chega outra vasilha. Ele diz: não tem mais. Então, o azeite parou de crescer, parou de fluir naquele momento. A previdência de Deus, ela é precisa e ela é suficiente. Ela vai exatamente até onde a nossa necessidade vai. Alguns comentaristas afirmam que o azeite parou porque faltou fé no coração daquela mulher, porque se ela tivesse fé mesmo, ela tinha pedido muito mais vasilhas. Tem gente que parece que não sabe ler a Bíblia. Essa mulher não mora numa mansão com vários cômodos, onde ela pode encher um cômodo após o outro, com toda certeza. Ela morava numa casinha pequena, de um cômodo só, e ela conseguiu o máximo de vasilhas que pôde, e esparramou vasilhas por todo o chão e mesa ali, daquilo que era a sua cozinha, era a sua sala e era o seu quarto de dormir, tudo junto. Não foi falta de fé. O azeite parou porque a providência de Deus é precisa. Deus estava providenciando para aquela mulher e seus filhos o suficiente para atender à sua necessidade e não o seu desejo de ver um milagre todo dia. A instrução que pedisse o máximo de vasilhas que eles pudessem conseguir, e foi isso que eles fizeram. O azeite parou porque já tinha alcançado a quantidade suficiente para suprir as suas necessidades, porque no reino de Deus não se fala em desperdício. Não há desperdício nos milagres de Deus. Na multiplicação dos pães, a Bíblia diz que houve sobra, mas não houve desperdício. Eles recolheram em cestos aquilo que havia sobrado. Veja mais adiante que, ao apurar o valor da venda do azeite, eles teriam uma boa sobra para viverem o resto das suas vidas. Jeremias Pereira diz que esse texto começa com um culto fúnebre, começa com a morte, mas termina com a aposentadoria. Eles tinham uma dívida, agora eles não teriam mais a dívida, eles teriam uma aposentadoria para viverem o resto das suas vidas. Para eles conseguirem um valor suficiente que pagasse a sua dívida e ainda sobrasse o suficiente para que eles pudessem viver, sobreviver. Então, teria de ter sido muito azeite recolhido naquelas vasilhas. Foi falta de fé. A fé foi a fé suficiente para crer que Deus lhe dotaria da quantidade de azeite suficiente. Então, quando ela vê a sua casa tomada de botija e mais botijas de azeite, vasilhas e mais vasilhas de azeite, ela manda um recado para Eliseu dizendo: olha o que Deus fez na minha casa. E Eliseu, de forma muito simples, de forma muito clara, de forma muito objetiva e extremamente direta, ele diz: vai, vende e paga a sua dívida.
Vai, vende e paga a sua dívida e vivei do resto. Em terceiro lugar, o texto nos ensina que o socorro providente de Deus supre com sobra todas as nossas necessidades para aquele que crê e confia na palavra de Deus. Traga vasilhas, não poucas. O que você pode vir a crer a partir de uma palavra como essa? Traga muitas vasilhas, não traga poucas vasilhas. O milagre estará condicionado à quantidade de vasilhas que você trouxer. E ela trouxe uma quantidade que foi suficiente para pagar a sua dívida e ela viver do resto. Então, você que está assistindo agora e que vive pedindo bênçãos para Deus, preste atenção. Cumpra seus compromissos com Deus. Vai, paga a sua dívida. Quantas pessoas eu vejo aí, pastor, eu não entrego meu dízimo porque eu estou cheio de dívida. Aí recebe um aumento, vai lá e aumenta a dívida. Tem gente que chega para mim, pastor, ora para que Deus me dê um aumento. A gente ora e Deus atende. E essa pessoa então vai e usa o aumento para aumentar a sua dívida. Então para que pediu a Deus? Vai, vende, paga e vive do resto. A providência de Deus é suficiente para o necessário para a gente viver. Mas nós sofremos, choramos e brigamos uns com os outros por causa do supérfluo. E algo que essa pandemia tem mostrado para nós é o quanto a gente gasta dinheiro com o supérfluo. Com aquilo que a gente pode passar sem. E é interessante, algumas pessoas estão falando, quando essa pandemia passar, o pessoal vai aprender a gastar menos. Não vai, lá na Europa, quando os shoppings abriram, no dia seguinte aos decretos governamentais, estava todo mundo lá de novo para gastar outra vez. Então está sim de gente aí orando, Deus me socorre, eu estou passando dificuldade. Mas quando isso passar, você vai se lembrar dessa oração? A mulher voltou a Eliseu para informar o que havia acontecido e Deus disse para ela, vai e cumpra as suas obrigações e viva do resto. Então, aprenda a cumprir os seus compromissos com Deus. Você magoou alguém? Vai pedir perdão. Você roubou de alguém? Devolve. Você trapaceou com alguém? Aprenda a ser honesto. Você mentiu para alguém? Fale a verdade. Você deve para alguém? Pague a sua dívida antes de gastar com qualquer outra coisa. Isso é o óbvio. Vende o azeite. E aí, o milagre de Deus tem mais uma segunda tarefa para aquela mulher. Primeiro, Deus condicionou a amplitude do milagre, a fé daquela mulher na quantidade de vasilhas que ela ia trazer para a sua casa. Agora Deus condiciona a sobrevivência da família com a capacidade de eles negociarem o azeite que Ele deu de presente para eles. Eles têm que vender o azeite. Então, essa família tinha que sentar e começar a perguntar o seguinte, para que serve azeite? O que se faz com azeite? E naquela época, o azeite era usado pelo menos para 5 coisas diferentes. O azeite era usado em primeiro lugar para comida. Como fica gostosa uma salada com azeite. E um azeite de boa qualidade é o preferido pelos melhores cozinheiros da cidade. Então, Deus lhe deu um azeite que ela poderia comercializar, então ela precisava lembrar, qual é a cozinheira aqui da estalagem da minha cidade? Tem algum restaurante aqui para viajantes? Então é lá que eu vou negociar o meu azeite. Segundo, o azeite servia para medicina. Machucados e ferimentos eram tratados com azeite. Lembra do bom samaritano? Quando aquele homem foi assaltado na estrada, a Bíblia diz que ele derramou azeite sobre as suas feridas,
como um tratamento preventivo até ele levar para um local mais seguro. Quem são os médicos? Quem são os tratadores de pessoas aqui da minha vila para que eu possa vender azeite de boa qualidade para eles? Terceiro, o azeite servia para perfumaria. O reverendo Jeremias Pereira disse que foi a Israel e ele foi numa loja de perfumes procurar o melhor perfume daquela loja, e o perfume se chamava Rabsaqueh, que é o nome daquela sunamita que aquecia Davi quando ele estava velho. E esse perfume, o melhor daquela perfumaria, era feito à base de azeite. Então, quem são os perfumistas da minha vila? Para eu comercializar com eles o bom azeite que Deus me deu. Quarto, o azeite era usado para iluminação. Era o azeite que era colocado nas candeias, nas lamparinas. Então, ela podia sair de casa em casa conversando com as vizinhas para quem ela pediu emprestar, dizendo: olha, eu tenho azeite de boa qualidade para você usar na iluminação da sua casa. Você não quer comprar algum? E por último, o azeite também tinha fins religiosos. O sacerdote era ungido com azeite. O profeta era ungido com azeite. O rei era ungido com azeite. Então, de repente, ela podia até oferecer para Eliseu: Eliseu, você não quer comprar um pouco do meu azeite para você, quem sabe, ungir um rei qualquer por aí? E ele tinha que ungir Jeú e Azael ainda por cima. Eles tinham que comercializar o azeite. E aí, a forma como eles iam vender o azeite lhes traria a subsistência para eles poderem viver do resto. E observe que Eliseu tinha plena consciência do que Deus tinha feito na vida dessa mulher, sem ter ido lá na casa dela para ver. Ele diz: vivam do resto, se alimentem, se vistam, morem a partir do dinheiro que vocês conseguirem com o azeite que vocês vendam. Então, não há nada aqui que nós possamos dizer para negar o milagre, porque o azeite estava ali, era um frasquinho e agora ele ocupava inúmeras vasilhas. Deus tinha dado para eles o suficiente para que eles pudessem administrar e em consagração viver para Deus. Primeiro, venda o azeite e paga a sua dívida. Segundo, administre o azeite para que você possa ter ganhos e dividendos. E terceiro, viva. Viva do resto. E ela diz ali, e ele diz para ela: tu e teus filhos. Ela não tinha um marido que morreu com dívidas, agora ela tinha um azeite que vai sustentar a ela e os seus filhos e a sua família. O que esse texto nos ensina é que a providência de Deus, ela é precisa e ela é suficiente. E que Deus, quando atende às nossas orações, Ele não brinca com os nossos pedidos. Ele não passa a perna, Ele não trapaceia as nossas dificuldades e as nossas necessidades. Ele providencia o necessário para que, usando a nossa linguagem bem comum, a gente possa sair dessa. E eu gostaria de fazer algumas aplicações. Primeiro, ao terminarmos a meditação dessa noite, aprenda a levar todas as suas aflições a Deus sem murmurações. Ela chega diante de Eliseu e diz: olha, meu marido era um homem temente a Deus, ele era servo de Deus, e agora nós temos uma dívida. Ela não fala mal do marido, ela não reclama da sorte, ela simplesmente apresenta o seu pedido diante de Deus, porque ela precisa. Aprenda a levar os seus pedidos, as suas aflições, as suas necessidades a Deus, sem murmurações, sem reclamações, para que Deus te atenda e você seja abençoado por Ele, abençoada por Ele. Essa viúva buscou a Deus e honrou a memória do seu marido. Ela decidiu servir a Deus, acompanhando o seu marido na sua vocação. Mas mais do que isso, a vocação do marido também era a sua vocação. E por isso ela foi buscar socorro em Deus, uma vez que ela tinha decidido servir a Deus com a sua casa. Busque a Deus.
Não deixe de buscar a Deus. Não abandone a sua fé em Deus nessa hora. Apresente a Ele os seus pedidos sem murmurações. Aprenda a fazer isso. Segundo, aprenda a prestar atenção nas instruções de Deus e a segui-las à risca. Por que Saul não foi um bom rei? Porque Deus diz, vai lá e resolve essa situação com os amalequitas, faça dessa forma, faça desse jeito, e ele fez diferente. Por que Adão perdeu o privilégio de viver a eternidade com Deus? Deus disse, olha, faça tudo, menos isso, e ele foi lá e fez. Quantas vezes o nosso grande problema com Deus é que nós não cremos que a sua palavra é a verdade para nós. De que a sua palavra não nos levará para um lugar ruim. Deus só tem boas intenções para conosco. Deus não é um marginal, um bandido que nos engana, que nos surrupia e que nos faz mal. Não, Deus traz o conselho, a orientação segura, desde que eu a siga, e eu a receba, e eu a obedeça. Qual que é o nosso maior problema com Deus? Nós não conseguimos perseverar na obediência. Então Deus diz, faça de um jeito, e nós ficamos tentando arrumar uma forma, de arrumar um jeito, de fazer do jeito que a gente quer, do jeito que a gente gosta. E nessas exposições que eu estou fazendo sobre Eliseu, você verá que Deus obedece a Deus, até mesmo quando Deus manda que ele faça aquilo que ele não quer fazer. Ele obedece e ele faz o que Deus manda. A unção de Azael, rei da Síria, é um desses exemplos. E nós vamos chegar lá, os irmãos vão ver comigo por quê. Lembre-se da palavra de Deus quando você vir aqui nessa casa, na hora que for possível, pedir socorro para Deus. Você terá que decidir se vai ouvir e obedecer ou se não vai obedecer. Deus disse para aquela mulher, busque vasilhas com as suas vizinhas. Vasilhas vazias, não poucas. Deus vai dizer pela boca de Eliseu ao rei Jeoás, atire flechas no chão. E isso vai ser o tamanho da sua vitória sobre os sírios. E ele então atirou 2 ou 3 vezes, e Eliseu ficou enraivecido e disse, você tinha que ter atirado 5 ou 6 vezes, agora porque você atirou só 3 vezes, então você só vai vencer 3 vezes o rei da Síria, você não terá uma vitória completa sobre ele. Por que o rei não quis atirar várias vezes no chão? Talvez porque o rei achou que era fazer papel de bobo, ficar atirando flecha no chão diante de um profeta que está morrendo. Talvez o rei pensou assim, tem aqui meus soldados, o que eles vão pensar de mim se eu fizer o que esse homem moribundo está mandando e não fazer o que eu acho melhor? Quantas vezes nós achamos que o que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar, determina o tamanho da fé que nós depositamos em Deus e não o que Deus disse que é para a gente fazer. Aprenda a prestar atenção nas orientações de Deus e a segui-las à risca. A bênção está nesse caminho. Terceiro, aprenda. Aprenda que os milagres de Deus só fazem sentido se suprir necessidades verdadeiras. Aquela mulher tinha uma dívida real para ela pagar. Por isso, quando ela pergunta para Eliseu o que vai fazer, ele diz, pague a sua dívida. Não foi para isso que você pediu a bênção de Deus? Que sentido tem você pedir que Deus abençoe o seu salário, o seu trabalho, a sua casa, para você ir fazer outras coisas que não agradam a Deus? O milagre era para que a dívida fosse paga e a família não experimentasse a humilhação da escravidão. Não visava qualquer tipo de esbanjamento, mas a necessidade. Recebidos do jeito certo, os milagres de Deus mudam as nossas vidas inteiras. Escravidão, jamais. Nós vivemos numa época de muita escravidão. Escravidão às drogas.
escravidão à pornografia, escravidão financeira, escravidão social, nunca. Os milagres de Deus na nossa vida nos tiram de qualquer tipo de escravidão. Aprenda isso. Quarto e último lugar, aprenda a depender de Deus. Aprenda a depender do suprimento de Deus para a sua vida. Aprenda a confiar que a palavra dele funciona. Funciona para você, funciona para seus filhos. Aprenda que Deus não fala palavras vazias, que Deus não brinca com os seus sentimentos, que Deus não brinca com a sua dívida. Aprenda a depender de Deus o resto da sua vida. Então você saberá o que significa ser cheio do Espírito.